Hoje, então, vamos começar falando de uma questão que cai sempre, sempre caiu na FGV, e acho difícil não cair agora. Vamos falar um pouquinho sobre recursos, e o que eu quero focar com vocês da parte de recursos é, primeiro, lembrem que o recurso embargos de declaração, ele é um recurso que não serve para revisitar o mérito daquela decisão. Ele serve para corrigir um vício, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Prazo dos embargos, 5 dias. Embargos tem preparo? Não tem preparo, independe de preparo. E os embargos, eles interrompem, não é suspendem, eles interrompem o prazo para outros recursos, inclusive recursos da outra parte. Interrompe. Se tiver suspende, não tem nada de sinônimo. A assertiva estará falsa. Os embargos, eles interrompem o prazo para os recursos. Tá legal? Lembra aquela história dos embargos protelatórios, que se na primeira vez os embargos forem considerados protelatórios, multa de até 2% do valor da causa. Se ele for reiteradamente protelatório, essa multa pode ser elevada para até 10%, e aí tem que pagar imediatamente sob pena do teu recurso não ser conhecido. Lembram disso? Quem não precisa pagar agora? Fazenda Pública e o beneficiário da justiça gratuita. Eles pagam ao final, tem que pagar, mas ao final. E a partir do terceiro embargo, se os dois anteriores foram protelatórios, não se conhece mais. Então lembre muito dos embargos, declaração, dica boa para a prova. Ainda, galera, lembrem do tal do recurso ordinário. Regra geral, aquelas demandas de competência originária de tribunal, eles usam muito o mandado de segurança, né? Mas pode ser também aí mandado de junção, eventualmente pode ser habeas data, mas você impetra direto no tribunal e a ordem é denegada, você perde. Aí, se você começou no TJ, recurso ordinário para o STJ. Se você começou no STJ, pela prerrogativa do foro, o ministro, por exemplo, o mandado de segurança contra o ato ministro, por exemplo, começou no STJ, perdeu, foi denegada a ordem, recurso ordinário federal. Tá? E, ainda, tem os recursos excepcionais para STJ e STF. Os mais conhecidos, recurso especial para o STJ, por ofensa à lei federal, e recurso extraordinário para o STF, por ofensa à Constituição Federal. Lembrem, dica boa, já caiu 2 vezes em prova de OAB, e é uma questão que tem um alto índice de reprovação, de erro na questão. Se o teu recurso especial ou o teu recurso extraordinário não for conhecido, lembre que tem o duplo exame de admissibilidade. Imagine que o presidente do TJ nega o conhecimento ao teu recurso especial. Regra geral, qual que é o recurso cabível para você fazer subir isso para o STJ ou para o STF? Agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Então, você interpôs o recurso especial por causa de um acórdão aí dado no TJ Paraná. Ofende a lei federal. Recurso especial para o STJ. Só que o presidente ou o vice-presidente do tribunal, depende do regimento, olha e fala assim, desculpe, não conheço o especial porque você não pré-questionou a matéria, ou porque isso aqui significa revisitar fatos, esbarra na súmula 7, ou ele entendeu, você, aqui não é ofensa à lei federal, não cabe recurso especial. Se você entende que ele está errado e você quer fazer subir, agrave em recurso especial. Só cuidado com aquela exceção. Se o presidente falou, olha, eu nego o seguimento ao teu recurso porque já tem recurso repetitivo que entende diferente, nesse caso é o agravo interno. Olha como confunde. Então, se o teu recurso especial não for conhecido, regra geral é agravo em recurso especial. Agora, se ele não foi conhecido, porque já tem recurso repetitivo, julgamento de recurso repetitivo, ou então, no caso do recurso extraordinário, porque já tem súmula vinculante naquele sentido, o presidente, olha, eu não vou levar isso lá para o STJ ou para o STF, porque isso aqui já foi julgado, não adianta subir.
Se você acha que ele errou, é agravo interno, que é o próprio tribunal num órgão colegiado que vai entender se realmente o presidente ou vice-presidente errou ao não fazer subir o recurso. Então, crave no coração, eu sei que é uma informação bem densa, né? Principalmente em recurso, não é uma situação tão simples de assimilar. Mas se o teu recurso especial, e vale também para o extraordinário, vou falar especial para decorar só um. Se o teu recurso especial não for conhecido, regra geral, agrave em recurso especial. Agora, se ele não foi conhecido porque já tem julgamento repetitivo, entendeu que isso está indo contra o julgamento repetitivo ou súmula vinculante, no caso extraordinário, aí é o agravo interno, é para o próprio tribunal decidir se deve ou não deve subir aquele recurso, se tem distinção com aquele caso que foi utilizado ou não. Tá? Então, grave isso daí para a prova de vocês. Além disso, sobre recurso, o rol do agravo do instrumento, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? Lembra nossa aula? Taxativo, mas é um taxativo absoluto? Não, é aquele taxativo mitigado, taxativo relativizado. Então, cabe agravo do instrumento contra as decisões interlocutórias, que versarem sobre um conteúdo previsto em lei, ou então quando aquela questão necessitar ser revista urgentemente, sob pena de ser inútil você revisitar só quando da apelação. Então, aquela ideia da taxatividade mitigada. E não se esqueçam, mais de uma vez também caiu em prova, que nós não temos mais o duplo exame de admissibilidade na apelação. Ou seja, não, os pressupostos recursais da apelação não são analisados pelo juiz e pelo tribunal. É só pelo tribunal, é só pelo juízo ad quem. Então, na apelação, não existe mais o duplo exame de admissibilidade. Ok? Então, FGV, pelo menos uma aí das 7 questões de processo até hoje, pelo menos uma sempre foi de recursos, e eles preferem a parte de teoria de recurso em espécie. Se for cair alguma parte da teoria geral dos recursos, eu lembro, regra geral, recursos têm prazo de 15 dias, com exceção dos embargos, declaração que tem 5 dias, e com exceção também, não no CPC, mas nos juizados especiais, recurso inominado, que tem prazo de 10 dias. Lembrem também que nós temos uma regrinha quanto ao preparo. O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Mas cuidado, porque hoje em dia existe diferença entre a insuficiência do preparo e a ausência. Tanto você pagando um valor menor do que o devido, às custas do teu recurso, quanto não pagando, você vai ter uma chance de salvar o recurso. Mas tem uma diferença. Se você não pagar nada, você tem que recolher o valor em dobro. Então lembrem disso, a ausência de preparo, não tem nada a se colocar na tua prova, estou vendo até eles colocando, ó, se ele não preparar o recurso será deserto. Não, ele será intimado para pagar em dobro. E se ele não pagar em dobro, aí sim recurso deserto. E no caso de insuficiência de recurso, ele vai ser intimado para complementar. Não complementar em dobro, só pagar o que realmente faltou, porque ele acabou não pagando o valor total. Então, no CPC, tem uma chance de salvar o recurso. Se você não preparar, tem uma chance de salvar esse recurso. Mas se não pagar nada, tem que pagar em dobro. Se for insuficiente, só complementa. Tá legal? Então, recursos é uma chance gigantesca de cair alguma dessas coisas abordadas nesses poucos minutos de aula até então. Beleza? Claro que a velocidade hoje é nível 5, né, ou 4, não é igual a revisão de vestes ser nível 6, né, mas não é igual a aula que era nível 1, você vai e volta, aqui é um pouquinho mais corridinho mesmo para tentar dar uma dicas gerais e para a prova de domingão, beleza? Ainda, a FGV de um tempo para cá, ela está muito apaixonada na temática execução, cumprimento de sentença, e geralmente ele cobra o beabá. Às vezes eles cobram uma situação muito específica, numa prova que eles cobraram 3 questões de execução, uma foi bem específica, que não vale a pena gastarmos aulas e aulas e aulas para talvez não matar. Então, mais vale a pena ficarmos naquilo que eles geralmente cobram. Então, lembrem, eles gostam muito do cumprimento de sentença para pagar a quantia certa. Lembrem como funciona. Então, o juiz vai intimar o devedor na pessoa do seu advogado, para pagar em 15 dias. Só que tem uma multa, sob pena de multa de 10% e demais honorários de 10%.
do valor não pago. Então, se ele pagar parcialmente, essa multa, esses honorários, incidirão sobre o valor não pago. Então, pague em 15 dias, sob pena de multa de 10% ou de honorário, e mais, né, ou de honorários 10%. Se ele não pagar em 15 dias, automaticamente começa o prazo de mais 15 dias para ele se defender. Lembrem que no cumprimento de sentença, o nome do recurso, da defesa é impugnação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Então, no cumprimento de sentença, não me fale em embargos à execução. Cumprimento de sentença, eu intimo o devedor para pagar em 15 dias, sob pena de multa e honorários 10% sobre o valor total, o valor não pago. Aí, se ele não pagar, automaticamente, independentemente de nova intimação, começa o prazo de 15 dias para o devedor se defender, chamada peça de impugnação. Lembrando que na impugnação, a matéria de defesa ela é a matéria taxativa, é só o que o legislador permitiu ele se defender. O que eles gostam muito de cobrar em prova é o tal do excesso de execução. Só cuidado, sempre que se alegar o excesso de execução, precisa indicar o valor devido. Ah, ele está me cobrando muito, excelência, eu não devo 300 mil, 300 está em excesso. E não fala quanto deve, o juiz nem analisa o argumento. Se for teu único argumento, rejeita como um todo a impugnação. Tá? Ah, eu não devo 300, eu devo 270. Beleza, então se indicou o valor devido. Então, sempre que se alegar o excesso, é preciso indicar o valor devido. E lembrem também que essa impugnação ela será decidida, haverá uma decisão ao final sobre aquela defesa do devedor. E dessa decisão, o recurso cabível é o recurso de agravo de instrumento, salvo se extinguir a execução. Né? Se extinguir a execução, caberá apelação. Lembrem disso. Então, a regra é, o recurso cabível da decisão na impugnação ao cumprimento da sentença é o agravo do instrumento, exceto se extinguir a execução. Se extinguir a execução, caberá apelação. Já para título executivo extrajudicial, que não é uma sentença, né? Para título executivo extrajudicial, o procedimento é diferente. Eu começo o processo com uma petição inicial, aqui era uma simples petição, eu só estava continuando o processo, começo com uma petição inicial, o juiz já vai fixar os honorários em 10% de cara do valor do título, valor devido aqui, aí vai citar, não é intimação, porque é o primeiro ato de comunicação, citação do devedor, aqui chamado de executado, para em 3 dias pagar. Se ele pagar em 3 dias, ganha 50% de descontos honorários. Ou então, ele terá 15 dias, ou para requerer o parcelamento da dívida, pagando ao menos 30% e o resto em até 6 vezes com juros e correção monetária, tá? Ou então, ele apresenta a sua defesa, que é uma petição inicial de embargos à execução, que alguns chamam embargos do devedor, tá? Embargos à execução ou embargos do devedor. Então, é um ou outro. Lembrando que aqui é uma petição inicial, vai terminar com uma sentença, portanto, o recurso cabível da sentença nos embargos é a apelação. Detalhe, tanto a impugnação quanto os embargos de execução, que são as defesas dos devedores, né, seja no título judicial, seja no título executivo extrajudicial, elas independem de garantia do juízo. Então, cuidado, eu não preciso garantir o juízo. Ele está me executando 400 mil reais, eu preciso dar um bem em garantia, preciso depositar em juízo os 400 mil, preciso penhorar, não precisa nada. Você pode apresentar simplesmente os embargos sem precisar garantir o juízo. Na impugnação também é assim. Então, para você apresentar a tua defesa na execução, você não precisa, no processo civil, cuidado lá com o tributário, execução fiscal, mas aqui no processo civil, você não precisa garantir o juízo. Porém, lembrem que os embargos eles não terão efeito suspensivo. Então, cuidado. Os embargos à execução, eles não precisam de garantia do juízo, mas também eles não terão efeito suspensivo. Não vai paralisar a execução. Não é porque você apresentou os embargos que a execução vai parar. Continua a execução.
Agora, se você garantir o juízo e tiver os requisitos de perigo de dano e probabilidade do direito, aí o juiz pode suspender pelo menos a expropriação. Não vai deixar o teu bem a leilão, por exemplo. Então, cuidado. A garantia do juízo não é um requisito dos embargos à execução, mas é um requisito para você conseguir o efeito suspensivo nos embargos à execução. Ok? Embarguei, não garantiu o juízo, a execução continua. Embarguei, garantiu o juízo e tem os elementos de perigo de dano e probabilidade, aí eu consigo paralisar a execução no sentido dos atos expropriatórios. Não deixe esse bem meu ser leiloado, eu vou garantir o juízo aqui enquanto o juiz julga os embargos. Tá legal? Pronto. Então, cuidado, que temos aqui uns procedimentos um pouquinho diferentes no sentido da execução. Outro tema que costuma cair bastante em prova da OAB, voltando lá agora já para o procedimento comum, é a parte da audiência de conciliação ou mediação do artigo 334. Se vocês lembram, lá na minha penúltima aula com vocês, eu acabei trazendo só questões da OAB, e vocês devem lembrar quantas questões caíram sobre a audiência de conciliação e mediação, e todas, evidentemente, pós-2016. Então, não é um cenário tão longo assim, né? Porque o CPC entrou em vigor em 18 de março de 2016. Então, vejam, galerinha, lembrem que essa audiência de conciliação e mediação que existe no procedimento comum, ela não acontecerá quando? Lembram? Quando não for possível a autocomposição, é uma hipótese, ou então, quando as partes manifestarem expressamente o desinteresse pela audiência, ambas as partes. O autor diz na inicial, excelência, eu não quero audiência. O réu diz diz onde? Diz na petição, uma petição simples, que deve ser protocolada com 10 dias de antecedência, excelência, eu também não quero essa audiência. Então, se autor e réu até 10 dias antes manifestarem o desinteresse nessa audiência, aí essa audiência será cancelada. Tá legal? Lembrem, isso aqui vocês sabem de cor e salteado, eu garanto. Qual é a consequência para a parte que injustificadamente não comparece a essa audiência? Ato atentatório à dignidade da justiça punível com multa. De quanto? Até 2%. Essa multa vai para a parte que foi para a audiência? Não, vai para o Estado. Não é igual a multa dos embargos protelatórios, aquela vai para a parte, para o embargado. Aqui não, na falta da audiência, no não comparecimento injustificado, multa de até 2%, que vai ser revertida para o Estado. Se cair na prova da OAB, como já caiu, a parte precisa estar acompanhada de advogado? O advogado tem que ir, lembrem. Mas como que é? Ou vai a parte com o advogado, ou um representante da parte com o advogado, ou só o advogado, desde que ele tenha poderes para transigir. Beleza? Ele pode ir sozinho, sem a parte. Ainda, podem fatiar essa audiência, ter mais de uma sessão? Pode. Qual é o prazo que o código pede para não ter distância entre uma e outra? Máximo? Prazo máximo? 2 meses, isso. Prazo máximo de 2 meses entre uma sessão e outra. Boa, pessoal afiado aí. Boa. Tranquilos? Tendo acordo, vai para o juiz homologar. Não tendo acordo, aí o que acontece? Aí começa aí o prazo para contestação, excluindo o dia da audiência, o réu vai ter 15 dias úteis para contestar. E falando em contestação, que também é algo que a FGV gosta muito, lembrem que na contestação, o réu, antes de apresentar a sua defesa, ele pode trazer alguns vícios processuais, que chamamos de preliminares. Lembram? Artigo 337. Tem vício processual que, se for reconhecido, se realmente existir no processo, vai extinguir o processo, sem resolver o mérito. Tem vício processual que, se for reconhecido, vai dilatar, vai atrasar um pouquinho a marcha processual. Como, por exemplo, incompetência, não acaba com o processo, vai remeter para o juízo competente. Ok. Só que gravem aí. Todas as preliminares do 337 podem ser conhecidas de ofício? Não.
Primeiro que, na dúvida, domingão, não marque uma alternativa que tenha todas, nenhuma, sempre, nunca, né? Já expliquei para vocês. Vocês têm que jogar a prova com o regulamento embaixo do braço, domingo. Vocês não precisam gabaritar. Não tem uma carteirinha Gold para quem acerta as 80. Tem a Gold. Não, é a carteirinha rosinha igual para todo mundo, advogado. Então, joga o regulamento. Não precisa fazer em ordem. Comece pela matéria que você mais entende, né? Daí, na hora, veja, estou na dúvida, o que eu vou marcar aqui? Putz, está na dúvida entre a alternativa, sei lá, B e C. A dúvida mesmo, não é um palpite, não acho que a mais é C, não tem nem ideia, ou é B ou é C. E uma ali fala nunca ou sempre, nenhuma hipótese, cara, tente jogar essa fora. Salvo se pedir incorreta, né? Porque a regra no direito é que tem exceção quase sempre. Então, essa é uma forma, eu sou professor. Quando eu quero criar uma prova, uma questão objetiva, eu ainda tenho um pouco de amor às minhas provas, né? Não fico copiando questões prontas na internet, o aluno já acha fácil hoje em dia, né? Então eu crio minhas questões. Se eu quero deixar uma alternativa fácil, eu geralmente faço o quê? Boto uma questão generalista, sempre, nunca, em nenhuma hipótese, nunca, sempre, pode. Não, é ali que está errado, tem exceção. Então tomem cuidado, domingo, com essas palavrinhas que são muito aí, digamos, genéricas, né? Nunca, sempre, todas, nenhuma. Tome cuidado com isso. Então, galerinha, cuidado, porque não é nunca ou todas as preliminares que podem ser conhecidas de ofício. A grande maioria das preliminares, sim, o juiz vendo aquele vício processual, aquele defeito processual, ele pode, mesmo que o réu não fale nada, ele pode reconhecer e, eventualmente, pedir para a parte arrumar, ou ao menos pedir para ela se manifestar sobre esse vício por ele encontrado. Agora, tem duas preliminares que o juiz não pode conhecer de ofício. Me matem de orgulho. Quais são as duas que ele não pode de ofício? Que é o réu que tem que levantar isso na contestação. Não. Prescrição e decadência prejudicial e podem ser conhecidas de ofício. Prescrição e decadência é mérito. Opa, alguém falou? Incompetência relativa e absoluta pode de ofício. A incompetência relativa não pode. Excelência, o território está errado. Opa, o réu que levantou. Incompetência relativa, territorial. Não é o juiz que pode, opa, isso aqui não é em Curitiba, é em São Paulo, vai para lá. Não pode. De ofício não pode. É o réu que tem que se manifestar. Então, incompetência relativa. E qual que é a outra? Convenção de arbitragem. O juiz está vendo que as partes combinaram levar para um árbitro e não para um juiz estatal. O juiz pode de ofício, não vou julgar esse caso não, tem que ir para o árbitro. Ele não pode de ofício. É o réu que tem que chegar. Excelência, o autor descumpriu. Nós combinamos levar isso aqui para um árbitro, um juiz privado, e não para Vossa Excelência, não para o juiz estatal. Então, cuidado. Convenção de arbitragem e incompetência relativa não podem ser conhecidas de ofício. Gravem isso. E ainda, gravem que na contestação, muito embora ela seja uma peça de defesa por excelência, você vem na contestação, vai se defender, existe também a possibilidade do contra-ataque, que é a reconvenção. Então, havendo conexão com a ação, havendo conexão com o fundamento de defesa, o réu pode, na própria contestação, além de se defender, abrir um tópico da reconvenção e partir para o contra-ataque. Imagine que o autor vem e fala assim, excelência, ele bateu no meu carro, está me devendo lá R$200 mil, porque ele bateu no meu carro. Excelência, não foi bem assim, eu não quero pagar os 200, senão ele foi culpado pela batida, ele estragou o meu carro, R$30 mil. Então, além de eu não querer pagar os 200 que ele está pedindo, eu quero pedir que ele me pague os 30. Então, eu já aproveito o embalo e já parto para o contra-ataque. Eu me defendo e parto para o contra-ataque, né? Daí tem que ter valor da causa, tendo reconvenção. Então, lembrem que hoje em dia, a reconvenção ela é formulada dentro da própria contestação, não precisa de uma peça autônoma. Claro, se eu não quiser contestar, eu posso simplesmente reconvir, sem problema. Mas se eu quiser contestar e reconvir, hoje em dia você faz numa peça só, uma contestação com reconvenção. Tá? Ainda, pessoal, seguindo a nossa linha do procedimento, uma situação boa que a OAB pode cobrar, que até agora não cobrou de uma forma bem incisiva ou bem direta, é sobre o ônus da prova, artigo 373, dica boa. Lembrem, o ônus da prova incumbe a quem alega. Quem alega tem que provar. Aquele que alegar precisa provar. E vem o artigo 373 e coloca assim, olha,
Quanto ao fato constitutivo do direito, é o autor que tem que provar, porque ele que está alegando. Quanto ao fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito ao autor, quem tem que provar é o réu, porque é o réu que alega. Só que daí vem os parágrafos do 373 e criam lá aquela situação de redistribuição do ônus da prova, que alguns chamam de inversão do ônus da prova feita pelo próprio juiz. Que significa o quê? Mesmo tendo essa regra geral de ônus da prova, se o juiz, naquele caso concreto, verificar que a outra parte tem maior facilidade de provar aquilo, ele pode redistribuir, de forma fundamentada, o ônus da prova. Ele pode muito bem falar para o réu provar um fato constitutivo do direito ao autor, ou então para o autor provar um fato impeditivo, modificativo e extintivo, porque ele fundamenta que é mais fácil redistribuir, trocar esse ônus da prova. Claro que ele não pode criar uma dificuldade extrema para outra parte. Como eu falei, é muito difícil o autor provar, é muito difícil para o réu também provar. Então deixa como está. Não pode, é muito difícil para o autor, então o réu tem que provar, mas para o réu também é muito difícil isso. Então, a princípio, deixa como está. E lembrando que a parte que não concordar com essa decisão do juiz sobre redistribuição do ônus da prova, aí cabe o recurso de agravo de instrumento. Então, cabe o recurso agravo de instrumento para a decisão sobre redistribuição do ônus da prova. Tá legal? Ainda, pessoal, vamos lá. Outra questão boa que a OAB adora cobrar é a tutela provisória. Galerinha, tutela provisória é aquela tutela que não é definitiva, ou seja, é aquela tutela que pode ser aquela decisão que pode ser alterada, revogada pelo juiz no decorrer do processo, desde que ela seja fundamentada, né? Então, não tem limite, não é só até a instrução, ou só na sentença, ou só... Não, qualquer momento o juiz deu uma decisão provisória, o nome já é provisório, porque o juiz ele pode também, a qualquer momento, revogar por completo ou alterar essa decisão. Beleza? E eles gostam de cobrar de vocês em prova os tipos dessa decisão, dessa tutela provisória. E nós temos aqui dois tipos. Nós temos tutela provisória fundamentada na urgência, ou fundamentada na evidência. Lembre, a grande diferença é que a tutela de urgência, ela objetiva evitar a ocorrência de um dano. Já a tutela da evidência não tem nada a ver com dano, prescinde de dano, dispensa o dano. É porque é tão evidente o direito ao autor que o juiz já pode dar uma decisão provisória. Ele pode mudar no decorrer do processo, mas é tão cristalino, é tão evidente o direito ao autor, que ele já entrega aquilo para o autor. Já a tutela da urgência é porque o autor precisa daquilo, seja porque ele vai sofrer um dano, seja porque o processo depois não vai ter utilidade alguma. Então ele precisa conceder agora, porque aquilo é urgente para evitar justamente esse dano. E a tutela de urgência, a da evidência não tem subdivisão nenhuma. A tutela de urgência, ela se subdivide. Quanto à sua natureza, ela pode ser tutela antecipada ou tutela cautelar. A tutela antecipada é uma tutela satisfativa. O juiz concede algo urgente, mas que o autor já estará satisfeito. Ele já vai conviver com aquilo que ele busca. Eu passei alguns macetinhos em aula para vocês. Vejam, o pedido principal é igual ao pedido de urgência? Sim, então é antecipado. Se os pedidos forem diferentes, pedido principal e de urgência, é uma cautelar. Porque a cautelar, ela não é satisfativa. A cautelar, ela é assecuratória. É uma medida de garantia. Lembra o exemplo clássico, bloqueie os bens. Mas eu não estou botando mão no meu dinheiro ainda, botando a mão no bem. Não, só quero que bloqueie. É uma medida cautelar, para garantir que futuramente eu tenha de onde pegar o dinheiro que ele me deve. Agora, faça a cirurgia. É o mesmo pedido que eu quero lá na sentença, só que eu quero agora, uma satisfação, já estou usando aquilo, já estou usufruindo aquilo. Tutela antecipada. Então, tutela antecipada é uma natureza satisfativa, tutela cautelar é uma natureza assecuratória. Show de bola? E ainda, essa tutela de urgência, ela acaba se dividindo também quanto ao momento em que ela é requerida. Aí nós temos a tutela em caráter antecedente
e temos a tutela em caráter incidental. Antecedente é quando ainda não existe processo, eu começo o processo tão somente com um pedido de urgência, seja antecipada antecedente, seja cautelar antecedente. E a incidental não, ela vai incidir, já está o processo pronto, seja inicial finalizada, seja um processo em andamento, eu só acrescento um pedido de urgência ali. É uma tutela incidental. E por que é importante saber essa diferença? Porque nós temos um instituto jurídico, lá no artigo 304 do CPC, chamado estabilização. Lembram que eu briguei com vocês, no bom sentido, pedi para cravar no coraçãozinho de vocês, que a estabilização da tutela só acontece na tutela antecipada, antecedente. É a única que pode estabilizar. Então, se domingão cair, o réu não recorreu da tutela cautelar, por isso vai ter estabilização, joga fora. Não recorreu da tutela da evidência, vai estabilizar? Não estabiliza a evidência. A única que estabiliza é a antecipada antecedente. Porque se for antecipada incidental, também não estabiliza. O que é estabilizar? É o juiz conceder a tutela antecipada antecedente, o réu não recorrer dessa decisão, aí o autor já está satisfeito, porque é antecipada. O réu não questionou, o processo acaba e a tutela está estabilizada. Aí o réu, se pretender revisitar essa tutela, ele vai ter até 2 anos para provocar de novo o judiciário, no próprio juízo. Não é ação rescisória, até porque aqui não tem coisa julgada, é um instituto novo chamado de estabilização. Tá legal? Então, antecipada, antecedente. Aí, nesse caso, haverá a chamada estabilização, se o réu não recorrer dessa decisão que concedeu essa tutela. Beleza? Ainda, pessoal, vocês viram, eu provei para vocês trazendo questões, né? A OAB, ela ama cobrar o parágrafo único do artigo 311. Por quê? Já pedi para vocês não confundirem tutela provisória com tutela liminar. O que é uma tutela provisória? É aquela que é decidida num juízo de cognição sumária, uma análise provisória, sumária, superficial do juiz, que depois pode ser modificada, alterada, revogada, por completo inclusive. Já a tutela liminar é aquela decisão que é dada sem a oitiva da parte contrária, né? Então, liminar significa aquilo que é dado sem ouvir outra parte. E tutela provisória pode ser concedida, portanto, liminarmente ou após a oitiva da parte contrária. Show de bola? E a pegadinha clássica. Qualquer tutela da evidência pode ser concedida liminarmente. Da evidência, não. Lembrem que a tutela da evidência ela está prevista lá no artigo 311 do CPC e são 4 hipóteses. Ou porque o réu está abusando do direito de defesa ou está protelando demais o processo, ou porque o autor já prova os seus fatos com documentos juntados aos autos e aquela tese que o autor alega já está fundada em precedentes vinculantes, ou porque, lembra aquela ideia da entrega da coisa, um contrato de depósito, ele é só para ele entregar e devolver a coisa, já consegue provar com prova documental, ou porque o autor traz prova documental e o réu não apresenta uma prova capaz de gerar dúvida no julgador. Aí eu sempre falo, a primeira e a última hipótese, as primeira e última hipótese, como aqui depende de uma conduta do réu, o juiz não pode conceder liminarmente. Então, pelo abuso do direito de defesa do réu, ou se o réu não apresentar uma prova capaz de gerar dúvida, não pode ser concedida liminarmente. Não pode. Artigo 311, parágrafo único. Agora, se o autor já traz documentos comprovando os fatos, e aquilo que ele pede, por exemplo, o STJ já decidiu em recurso repetitivo, o juiz está lendo a inicial do autor, e o autor pede uma tutela provisória, o juiz pode conceder liminarmente. Ele é tão evidente o direito dele, ele já comprova com o documento. E a tese dele, a STJ já disse que ele tem razão, já posso entregar sem ouvir o réu. Claro que o réu vai ter o direito de recorrer, de questionar, mas eu já entrego sem ouvir o réu.
Ok? Ou então, se ele apresenta, ó, cumpri minha obrigação, ele tem que me restituir a coisa, me entregar a coisa, também eu posso determinar a entrega da coisa sem ouvir o réu. Então, tutela da evidência liminarmente, só nas hipóteses que eu acabei de narrar, que quem quiser dar uma olhadinha depois, artigo 311, incisos 2 e 3. Essas podem ser concedidas liminarmente. Agora, pelo abuso de defesa, não pode liminar, e se o réu não apresentou prova capaz de gerar dúvida, também não pode liminar. Ok? Ainda, pessoal, uma dica que eu dei lá na parte de contestação, abri um parênteses com vocês, entre audiência e contestação, quando eu falei sobre prazo. Lembrem só, galera, quem define prazo é a lei. Se a lei for omissa, é o juiz quem vai estipular o prazo, a depender das particularidades daquele caso, da complexidade do ato a ser praticado. Agora me matem de orgulho. Se o juiz não fala nada, se a lei não fala nada, qual que é o prazo? 5 dias. 5 dias. Então, se a lei não estipular prazo, e se o juiz também não estipular prazo, aí o prazo é de 5 dias. Ainda temos alguns prazos dobrados no CPC. No CPC tem prazo quadruplicado? Não, CPC não tem. Lá na matéria da professora Pavel, pode até ter para a fazenda, lá aqueles 20 dias antecedentes. Aqui no processo civil não tem prazo em quádruplo. Aqui no processo civil é só prazo em dobro. Quem tem prazo em dobro, lembram os 3 P's, né? O Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública ou Fazenda Pública, aqui tanto faz. Então, eles têm prazo dobrado. E eles têm prazo em dobrado para todas as suas manifestações, salvo prazos próprios, como nós comentamos, né? Se for um prazo que já foi fixado especificamente para eles, aí não dobra. Como eu falei, se a lei, o Ministério Público terá 10 dias para se manifestar, aí vai ser só 10 dias mesmo, porque ele já deu 10 dias para o MP, já foi feito para o MP o prazo. Agora, como o prazo para apelação para todo mundo é 15 dias, para esses o prazo é de 30 dias. 30 dias, porque é dobrado, salvo o prazo próprio. E cuidado também, aquela historinha sobre litisconsórcio, por quê? Lembre que tem uma regrinha de litisconsórcio que determina o seguinte: litisconsortes, quem não lembra marca aí, quem lembra só revisa, litisconsortes com diferentes procuradores. Então, litisconsortes com diferentes procuradores, desde que esses procuradores sejam de distintos escritórios de advocacia, eles também terão o prazo em dobro para todas as suas manifestações. Então, cuidado, tem lá 2 réus, mas eles têm o mesmo advogado, prazo não dobra. Ah, eles têm advogados diferentes, mas os advogados pertencem ao mesmo escritório, também não dobra, porque a finalidade dessa norma aqui, diferentemente do interesse público que esteja sendo perseguido, aqui a finalidade é a dificuldade de acesso aos autos. Então, nesse caso, o prazo ele vai dobrar somente se eles forem de diferentes escritórios. Só que mais, essa regra para litisconsortes só vale para autos físicos. Ou seja, cada vez isso está mais em desuso. Uma regra fadada à extinção, por causa dos autos eletrônicos. Então, essa regra não se aplica para o processo em autos eletrônicos, porque aí pode ter 2 réus com diferentes advogados, diferentes escritórios, mas abre no mesmo tempo, não tem por que dar prazo dobrado, né? Então, aqui só vale para autos físicos, ou eles podem colocar na prova de vocês que essa regra não se aplica para autos eletrônicos. Show de bola? Tranquilos? Beleza. Então, lembrem, pelo amor de Deus, sem dar nó na cabeça agora, se eles colocarem assim na prova, até já comentei com isso durante o curso, o Ministério Público terá o prazo dobrado, inclusive para autos eletrônicos. Verdadeiro ou falso?
O Ministério Público terá o prazo em dobro para suas manifestações, inclusive em autos eletrônicos. Verdadeiro? Verdadeiro, porque autos eletrônicos não dobra para os litisconsortes, mas autos físicos ou eletrônicos vai dobrar para Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia Pública. Só tomem cuidado, já aproveitando o embalo, eles não têm prazo dobrado, por exemplo, nos juizados especiais. Então, nos juizados especiais, por exemplo, né, aqui teria o prazo sem ser dobrado, prazo simples, o prazo normal. Então, geralmente, eu lá, quando eu pego o prazo, geralmente eu tento fazer antes do juizado. Né? Tem prazo de 5 dias para embargar. Geralmente, no juízo comum tem prazo de 10 dias, aqui são 5 dias, um prazo mais curtinho, porque nos juizados vigora a regra da celeridade e não dobra. E aproveitando o embalo, já que nos juizados não vai ter essa dobra de prazo, me matem de orgulho também. Nos juizados cabe reconvenção? Não. Não cabe reconvenção nos juizados. Lá cabe o pedido contraposto, é diferente. Tá? Hoje em dia, tanto a reconvenção quanto o contraposto vão na própria contestação. Antigamente a reconvenção era separada, mas o pedido contraposto ele também não é tão abrangente quanto a reconvenção. Então, não cabe reconvenção, mas cabe pedido contraposto. Nos juizados especiais, cabe recurso especial? Não. Cabe extraordinário. Se a turma recursal, o acórdão da turma recursal ofende a Constituição Federal e a matéria está pré-questionada, cabe extraordinário, mas não cabe recurso especial de acórdão da turma recursal. Nos juizados cabe embargos, prazo também 5 dias, também interrompe o prazo, só que nos juizados de sentença não cabe apelação. Nos juizados cabe simplesmente recurso. Justamente por ele não ter nome, a doutrina falou recurso inominado. É só recurso ou recurso inominado, prazo de 10 dias. Lembrem, mesmo sendo juizados especiais, o recurso inominado tem preparo. Lá nos juizados, a gratuidade vale para todo mundo no primeiro grau. Se você quiser recorrer daquela decisão, daquela sentença, você tem que preparar o recurso. Lá tem uma regrinha, que você tem até 48 horas para efetuar o preparo. Então, por isso que faz sentido você também pedir justiça gratuita nos juizados. E detalhe, nos juizados não cabe ação rescisória, não cabe, e nos juizados não cabe intervenção de terceiros. Então, nos juizados não cabe assistência, não cabe denunciação da lide, não cabe chamamento ao processo, mas tem uma intervenção de terceiro que cabe no juizado, que é o IDPJ. Então, marquem aí. Por força do artigo 1062 do CPC, nos juizados cabe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, IDPJ, 1062. Então, nos juizados, a única intervenção de terceiros que cabe, não por força da lei dos juizados, mas por força do CPC, que é regra posterior, e é lei federal, então tem a mesma hierarquia, né, mas cabe o IDPJ, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, ele cabe lá nos juizados especiais. Show de bola aí também? Tranquilo, juizados? Beleza. Ainda, pessoal, vamos lá. Dica que eu dei aqui já no finalzinho do curso sobre aplicabilidade de norma processual. Aplicabilidade de norma processual. Não precisa ser um novo código por completo. Mas mudou uma regra processual. Essa regra processual, ela só vai valer para os processos que se iniciarem sobre a nova regra? Ou vale para todos os processos, inclusive os que já tinham começado? Vale para todos. Por quê? Porque norma processual tem aplicação imediata. Aplicação imediata. Só cuidado! Se domingo eles colocarem na prova que a norma processual tem aplicação retroativa, falso. Uma coisa é imediata, pega daqui para frente, tanto processo velho quanto novo, mas daqui para frente. O processo começou há 10 anos. Amanhã, o presidente promulga uma lei lá, dizendo que a apelação tem prazo de 2 dias no CPC. O processo começou há 10 anos, tá?
Só que a sentença, a lei já vale a partir de amanhã. Na segunda-feira sai uma sentença. Qual que é o prazo para apelar? 2 dias. Não interessa que o processo começou há 10 anos. A partir de agora, a sentença que foi proferida, 2 dias para apelar. Seja processo novo, processo velho. Agora, não vai retroagir. Seria absurdo, né? Pense. Daí o cara que apelou semana passada, no 10º dia, não, intempestivo, porque são 2. Não, peraí. Mas quando eu pratiquei eram 15. Então não retroage. Pega daqui para frente, mas pega processo antigo, daqui para frente. Eles embrulham tudo, misturam e jogam para você que é retroativo. Não é retroativo, é imediato, mas sempre para frente. Processo velho, novo, para frente. Show de bola? Tranquilos? Tá. Um outro zum aqui, voltando agora um pouquinho para o procedimento, que é, lembram já que eu falei de tutela antecipada, lembrem sobre aquela regrinha do julgamento conforme o estado do processo, e eu falei que tem o artigo 355 que trata do julgamento antecipado do mérito, e o artigo 356 que trata do julgamento antecipado parcial do mérito. Cuidado, galera. Não confundam julgamento antecipado com tutela antecipada. Julgamento antecipado significa o quê? Significa uma tutela definitiva. O juiz ele está julgando de forma antecipada, por quê? Porque não tem mais instrução para fazer, não tem mais prova para produzir. Juizão, já decida de forma definitiva. Se for um julgamento antecipado do mérito total, é uma sentença. De sentença cabe apelação. Agora, o que eles podem cobrar na prova e pode querer confundi-los, não vai, vocês vão lembrar dessa aula, é o julgamento antecipado parcial do mérito. O juiz está lá, pegou a inicial do autor, a contestação do réu, a réplica do autor. Imagine que o réu não questionou um pedido do autor, o autor já provou por A mais B que aquilo tá ali, que ele tem direito. O réu questionou só outra parte do pedido, um pedido ele não questionou. O juiz entende que está tudo provado, não é nada fantasioso que foi pedido. O réu não questionou, por que ele já não julga? Já julga aquilo. Lembra o exemplo clássico, autor pede dano material e dano moral. O réu só questiona o dano moral. Só questiona o dano moral. Para que não entregar já o dano material? Só que não é uma tutela provisória, é uma tutela definitiva. O juiz já julga e acabou. Então, cuidado, julgamento antecipado parcial do mérito é tutela definitiva. Só que também cuidado. Se for um julgamento antecipado total do mérito, é uma sentença. E de sentença cabe apelação. Se for um julgamento antecipado parcial do mérito, sentença não é, porque o processo não acabou. É uma decisão interlocutória. É uma decisão interlocutória de mérito. E cabe apelação decisão interlocutória? Não, cabe agravo de instrumento. Então, no julgamento antecipado parcial do mérito, o recurso cabível é o recurso de agravo de instrumento. Cuidado, é uma palavrinha que muda. Julgamento antecipado, sentença, apelação. Julgamento antecipado parcial, interlocutória e, portanto, agravo de instrumento. Show de bola aqui? Tranquilos? Voltando aqui, ainda mais um pouquinho, mexendo um pouquinho com admissibilidade inicial e também recursos já nessa reta final da reta final, que é o seguinte, galera, depois que o autor distribui a petição inicial, o juiz ele vai analisar o que ele vai fazer com aquela petição inicial. Lembram disso? E se ele não for absolutamente incompetente, e se ele não for parcial, tem 4 caminhos que ele pode adotar. Ou ele vai pedir para o autor arrumar a inicial, lembram? Regularizar a inicial, emendar a inicial, prazo de 15 dias, vai indicar onde está o erro, e é um dever dele fazer isso, não é uma faculdade. Então, o autor arrume porque está sem valor da causa, arrume porque não falou sequer na audiência, por exemplo. Ou então ele pode já indeferir a petição inicial, artigo 330. Lembrem que se for um indeferimento total é sentença, e de sentença cabe apelação. E é uma sentença terminativa sem resolver o mérito. Eu vou indeferir porque ela é inepta, eu vou indeferir porque a parte é legítima, porque não tem interesse, porque você não arrumou a inicial que eu mandei arrumar. Então é sempre sem resolver o mérito por questão processual.
Ou ele pode partir para a improcedência liminar do pedido, artigo 332. Ele pode julgar de cara improcedente, seja porque tem prescrição ou decadência, seja porque aquele pedido do autor vai contra precedentes e não tem mais nada para provar. Então, ele já pode de cara dar uma sentença aí de improcedência. Ou então, ele vai deferir a petição inicial e marcar uma audiência. Pois bem, voltando aqui nessa parte, lembrem, galerinha, que em regra, diferentemente dos agravos que tem por sua natureza a retratação, qualquer agravo cabe retratação, agravo interno, agravo de instrumento, agravo em recurso especial extraordinário, uma vez interposto recurso, o juízo pode se retratar. Na apelação, como regra, não cabe a retratação. Não cabe. Ou seja, o juiz proferiu a sentença, quem pode mudar a sentença é o tribunal, o juiz não mais. Agora, para terminar a aula, vejam, o juiz ele pode mudar a sentença por um erro material, um erro de cálculo, para corrigir através dos embargos, ou então existe a retratação em duas hipóteses só, que ele tem 5 dias para se retratar. A parte apela tem 5 dias para se retratar. Quando? Qualquer sentença terminativa, então se o processo for extinto sem resolução de mérito, a parte apela, o juiz ele olhando, putz, errei, não deveria ter extinto, o autor tem razão, o apelante tem razão. Eu vou retratar minha sentença, vou jogar fora minha sentença e vou continuar com o processo. Então, qualquer hipótese de extinção do processo sem resolução, cabe retratação, o que mais cai em prova é o indeferimento inicial, e também na improcedência liminar do pedido. O juiz acabou de julgar improcedente, mas de cara, no comecinho do processo, o autor apela. Não, excelência, não é improcedente, está errado a sentença. Não tem prescrição na julgada, contou errado o prazo. O juiz fala, puxa vida, estou errado mesmo. Ele pode anular a sentença dele e continuar o processo. Então, ele pode se retratar nessas hipóteses, tanto de sentença terminativa, que é quando ele extingue o processo sem resolver o mérito, que mais cai em prova em deferimento inicial, mas é qualquer sentença terminativa, ou na sentença definitiva específica de improcedência liminar do pedido. Nesse caso, ele também, uma vez a parte apelando, tem 5 dias para se retratar. Ok? Nas outras sentenças, ou seja, se for uma sentença definitiva, que ele resolva o mérito, e não sendo de improcedência liminar, ele não pode se retratar. Mesmo ele vendo que deu decisão errada, ele não pode alterar o mérito. Quem pode alterar aí é o tribunal, tá? Porque retratação é excepcional na apelação. Tranquilos? Ok? De novo, um ritmo um pouquinho mais rápido, ainda na revisão vai ser mais rápido ainda, porque a ideia é realmente revisão, não é aprender matéria. Mas eu também sei que vocês têm um turbilhão de informação, né? Quase 20 disciplinas para decorar, e não vai decorar, é evidente, não se preocupe em decorar para a prova, mas a ideia é na prova de domingo vocês jogarem com estratégia, como eu já falei, a prova ela é cansativa, ela é mais cansativa que difícil. Está falando que é fácil? Não sou burro a ponto de falar isso, porque não é fácil a prova, né? Não sou bobo, não sou ingênuo. A prova está cada vez pior, vocês sabem disso, está cada vez mais difícil, mas vocês vão derrotar essa prova, vocês vão vencer essa prova, fiquem tranquilos. Só que, de novo, regulamento aqui e ela é cansativa. Chega agora, você não aguenta mais ler case, meu Deus, historinha, 80 historinhas, né? Vocês vão ter que ler domingão. Então, assim, vai ao banheiro, toma água, joga água no rosto, volta, lê, entende, peraí, qual que é o caso? Corta já as alternativas absurdas e, pelo amor de Deus, cuidado na hora de passar para o gabarito. Tanto cuidado para não passar a resposta errada, quanto o que eu vou lembrar sábado, espero que eu lembre, né? Mas vou falar aqui já, não mudem a resposta na hora de passar para o gabarito. Eu dou aula já aqui há mais de 15 anos aqui no curso, eu sempre falo, professor, eu não te ouvi, fiquei com 39, eu mudei 3, estavam certos, eu mudei para errado, na última hora, eu falei, pois é, mas eu falo, não falo de bobeira, eu quero que você passe, eu não ganho mais se você voltar à primeira fase, não, eu quero que você passe, você vá, que vença, que lembre nós de forma positiva. Por que isso é errado? Porque na hora que você mudar a resposta, está morto, você leu 80 cases, você está destruído, o teu corpo não aguenta ficar sentado mais lá, e você vai achar erro onde não tem, não, mas esqueci que é errado, e vai trocar uma resposta que você respondeu quando estava a tua cabeça boa, por uma resposta na hora da cabeça ruim. Não vale. Ah, mas teve um amigo meu que uma vez mudou e acertou. Pois é, certamente tem exceção. Mas saibam que em 99% dos casos, o pessoal que troca, acerta pela errada na última hora. E às vezes fica por uma. Então não façam isso. Não, eu vou confiar na minha cabeça boa que estava antes. Beleza?
Galera, nos encontramos sábado na revisão e domingo, quem não aparecer aqui sábado, tem uma excelente prova, mas sábado estaremos ainda. Valeu? Até sábado e domingo, boa prova.